que a gente for fazendo essas lives nas quintas-feiras, aí nós vamos trazendo um pouco mais de conteúdo mais técnico e etc. Eu ia até hoje, a intenção nossa era falar bastante sobre energia, né, Mauro? A gente tinha comentado isso antes, falar como a Reverde traz energia para o cliente, mas, por outro lado, eu recebo alguns reportes do pessoal do time de suporte. Então eu vejo muitas dificuldades que os afiliados estão tendo e assim vai ser, aliás, é a dificuldade dos afiliados novos que chegaram agora do Rio. Então, por ser uma dificuldade que o pessoal do Rio ainda está tendo com o sistema, não entendendo as informações que estão lá, a gente vai falar um pouco disso, tá bom? Antes eu só queria aqui responder a pergunta, se eu não me engano, Mauro, é do Michel, tá? Então, assim, é uma pergunta válida, a gente falou no início aqui, mas ele perguntou sobre se o cliente sabe quanto de energia vai ser injetada. Então, vamos lá. Só resumindo o que o Mauro já disse no início, a Reverde é uma empresa de tecnologia que facilita a forma como o seu cliente vai consumir energia sustentável das nossas usinas, tá bom? Então, nós temos as usinas, temos o cliente e tem a distribuidora que faz o papel de entregar. A Reverde fica entre essas duas personagens, né, que é o cliente e a distribuidora, e a gente faz o quê? A gente faz com que o cliente tenha uma energia sustentável creditada na conta, e com isso ele só tem um cadastro para fazer de 5 minutos, ele não paga nada para fazer isso, e é muito simples. Como que a gente define a injeção de energia no cliente, tá? Pela média de consumo dele nos meses que estão na conta. Então, a gente vai receber do afiliado, né, através do cadastro do cliente ou do próprio cliente, quando ele faz pelo seu link, a conta dele. Com a última conta, ou a conta dos últimos 90 dias, a que ele tiver mais recente, nós vamos verificar qual é a média de consumo daquele cliente, para que o nosso sistema possa entender qual o valor de injeção, qual a quantidade de energia ele precisa em cada época do ano, porque a gente sabe que isso vai variar. Então, o seu cliente vai receber de energia injetada aquela média de consumo que ele tem ao longo dos meses que está descrito na conta, tá, Michel? Nos primeiros meses, a Reverde ela dá um benefício para o cliente de entregar para ele uma fatura mais barata sem que ele ainda tenha injeção de energia, tá? Isso já a partir do primeiro mês de consumo, como o Mauro disse, fica ali já descrito no sistema. A partir do terceiro mês, talvez um pouco depois, dependendo da distribuidora, o cliente começa a receber a conta com injeção de energia e a fatura da Reverde já vem ali descrevendo para ele quanto ele está sendo cobrado pela energia das usinas, tá bom? Então é muito detalhado. A gente ainda mais para frente vai falar um pouco sobre conta, vai trazer aqui alguns exemplos de conta para vocês entenderem como funciona a conta da Reverde, tá? E em breve vai sair um vídeo para os afiliados também, então podem aguardar que ainda essa semana um vídeo sai para os afiliados, tá, pessoal? Hoje, o que eu resolvi trazer aqui, que eu tenho percebido que muitos afiliados novos estão ficando em dúvida, é o básico do cadastro, tá, pessoal? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para que vocês possam, junto comigo, entender como é simples fazer o cadastro de um cliente, tá? Como o Mauro mostrou ali, tem no slide que ele passou. Eu até vi uma afiliada que questionou, né? Nossa, o cadastro é muito extenso. Gente, o cadastro do cliente é isso daqui apenas. Não pede nenhuma outra informação, tá bom? Que não seja nome, os dados de contato que a gente precisa ter para entrar em contato com o cliente, e ele precisa informar o telefone para assinar o contrato dele, e aqui embaixo o endereço e o documento. Por quê? A gente precisa que o endereço do contrato, que é este que o cliente vai assinar, seja o mesmo que está na instalação dele da conta, assim como os documentos também precisam estar corretos, tá? Então, o nosso cadastro, ele é apenas só essas informações, tá bom? O login e senha da distribuidora, pessoal, algumas pessoas reclamam que é difícil conseguir com o cliente, que às vezes o cliente não quer passar ou o cliente não tem, tá? O login e senha da distribuidora ele é importante para empresas de geração distribuída como a Reverde, porque para a gente entregar para o cliente, no primeiro mês de consumo dele, um desconto, uma fatura mais barata, a gente precisa saber quanto esse cliente consumiu, tá? E aí as pessoas questionam, nossa, mas só com o número de instalação e se eu não me engano, o código do cliente, já dá para saber quanto ele consumiu. Sim, dá. Mas a Reverde ela tem fatura única, tá? É diferente dos nossos concorrentes, que tem duas faturas para o cliente pagar. Então, pelo fato da Reverde ter fatura única, a gente precisa saber tudo aquilo que o cliente paga na conta de energia dele, que vai além do consumo. Porque ele vai pagar isso na Reverde e a gente vai repassar para a distribuidora. Então, muito cliente tem ali empréstimo, alguns clientes têm doação para alguma
associação ou em algum tipo de entidade do terceiro setor. Outros clientes, às vezes, vêm cobrando na fatura dele uma taxa de religação, que ele teve algum problema com corte. Então, tudo isso que está descrito na conta, que são taxas, que são outros valores cobrados por terceiros, que estão na conta de energia dele, a Reverde precisa ter acesso, tá bom? E por isso precisamos da fatura completa. Não dá para ser só com o número de instalação e o código do cliente, tá? Se pudesse, tenho certeza que a gente, com certeza, iria abrir isso, porque facilitaria a operação da empresa. Mas, infelizmente, pelo nosso modo de operação e pelo benefício que a gente entrega para o cliente, dele pagar uma primeira conta já mais barata, a gente precisa dessa informação. E a justificativa que você precisa dar para o seu cliente é justamente essa: é mostrar para ele o benefício dele te fornecer esse login e senha, tá? E se o cliente está em outro estado, está no interior, igual eu vi um afiliado comentando também, ele não tem login, ajude o seu cliente a criar o login, tá bom? Ajuda ele a criar o login dele, se ele nunca fez, ajuda ele a criar, que ele vai criar ali na hora, já coloca uma senha que é diferente de outros que ele utiliza, que não vai interferir na segurança dele, e você pode já inserir dentro do cadastro dele na Reverde, tá bom? Agora, hoje eu estava vendo qual que é a maior dúvida dos afiliados, e para os novos que chegaram, gente, eu vi que não é o cadastro, tá? O cadastro é muito básico: nome completo, e-mail, telefone, endereço e documento. Mais nada, tá? Login e senha do cliente nas distribuidoras que a gente precisa. Lembrando que só não precisamos de login e senha para a Equatorial, que é o CPF e a data de nascimento, e para a Energisa, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá bom? CEMIG, COSERN, Coelba, CELP e todas as demais Light, a gente precisa que informe o login e senha do cliente, tá? Mas o cadastro é só isso, mais nada. É muito básico, é muito rápido, é menos de 5 minutos ele está pronto e o cliente vai receber o token dele, tá? Dúvidas sobre token? Caso o cliente não esteja recebendo o token, pessoal, o token é enviado por uma empresa que é a ClickSign, que é uma empresa de contrato